Se você caiu de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, eu vou fazer um breve resumo, mas é breve mesmo, porque a gente já tem um vídeo completo falando sobre toda a questão do caso envolvendo o Lucas Paquetá. Em resumo, ele está sendo processado pela Federação Inglesa por ter supostamente manipulado partidas de futebol, tomando cartão amarelo de propósito. Em paralelo ao caso do Paquetá, aqui no Brasil está ocorrendo a CPI da manipulação dos jogos e apostas esportivas. Essa CPI está lá no Senado Federal e ela tenta investigar possíveis manipulações que teriam ocorrido no Brasileirão do ano passado. Já passaram por essa CPI John Textor, Leila Pereira, assim como serão chamados Deolane Bezerra, advogada e influencer, e também a Esportes da Sorte, para prestar ali os depoimentos sobre tudo que envolve essa possível manipulação dos jogos aqui no Brasil. Aliás, você sabe o que é uma CPI? A famosa Comissão Parlamentar de Inquérito é uma forma onde o Legislativo ele tem para fazer uma investigação. Muita gente fala, a CPI sempre acaba em pizza, mas é porque não entende a natureza de uma CPI, qual que é a funcionalidade dela, para que ela serve. Ela serve apenas para investigar. Ela pode chamar pessoas para prestar depoimentos, pode tentar buscar documentações, quebrar sigilos e etc. Mas a CPI ela não julga ninguém, ela não determina se alguém cometeu ou não determinado crime ou delito. A CPI, ela, quando acaba, é feito um relatório, e esse relatório é encaminhado para o Ministério Público. Esse sim é o titular da ação, esse sim pode entrar com um processo contra aquelas pessoas que foram investigadas ou contra as instituições que foram ali investigadas. A função da CPI é apenas investigação. E é nessa investigação que o Paquetá foi convocado. Como ele está sendo investigado por algo muito parecido lá na Inglaterra, o depoimento dele foi considerado relevante. Primeiro, para entender se a acusação dele lá se relaciona com o que está sendo investigado aqui no Brasil, e também para saber como é que funciona esse tipo de questão de aposta esportiva, como isso pode ter influência direta no jogo, como que é feita a abordagem para o jogador, quanto ele ganha em cada aposta. Esse é o intuito dos senadores com esse depoimento do Paquetá. O depoimento também ganha relevância porque recentemente foi descoberto que no período dos jogos que estão sendo investigados do Paquetá, o tio dele teria mandado dinheiro para um outro jogador, Luiz Henrique, que está hoje no Botafogo e também na seleção brasileira. Na época, Luiz Henrique jogava pelo Real Betis da Espanha. Essa transação esquisita chamou a atenção, por ser justamente na época dos jogos em que o Paquetá está sendo investigado. A Federação Espanhola começou a investigar também uma possível questão envolvendo o Luiz Henrique com manipulação de jogos e apostas esportivas. Embora sobre a atitude dele a gente não tenha nenhum elemento. O único dado que a gente tem é que ele recebeu dinheiro do tio do Paquetá. O tio do Paquetá também vai ser ouvido nessa CPI